O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos se reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele disse: Vide sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco, para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. Vamos nos sentando. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, não me falta coisa alguma. Diga vocês bem forte. O Senhor é o pastor, não me falta coisa alguma, não me falta coisa alguma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos neste acampamento, neste retiro, a profecia do avivamento, onde o tema é essência. Tudo para a glória de Deus. Repete comigo, essência. Tudo para a glória de Deus. É o que nós estamos meditando nesses dias. Aliás, você que está chegando agora, talvez não vai compreender na profundidade, porque esta missa está dentro deste acampamento. E Deus me levou a adentrar mais neste tema. Tudo para a glória de Deus. Ouvíamos na primeira leitura, e é sobre estes versículos que eu estou também baseando a minha homilia. Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus um perene sacrifício de louvor. Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus um perene sacrifício de louvor, ou seja, tudo para a glória de Deus. Hebreus 13:15. Hebreus 13:21, na primeira leitura ainda, por Jesus Cristo, a qual seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tudo para a glória de Deus. Quando eu recebi o tema desse retiro, quando o Padre Roger me enviou o tema, a primeira pessoa que veio no meu coração, Padre, foi São João da Cruz. Por quê? Eu falei, um tema desse, essência, o meu pai João da Cruz tem muito o que dizer. E logo fui atrás das suas obras e comecei a folhear subida ao Monte Carmelo 1, subida ao Monte Carmelo 2, e quando eu cheguei na subida ao Monte Carmelo 3, eu achei um texto precioso deste grande místico e doutor da igreja. São João da Cruz é um dos grandes místicos e doutores que a Igreja Católica tem. Um doutor em vida espiritual que
a gente fica sem palavras quando escutamos os seus ensinamentos. Portanto, eu quero nessa homilia dar fala a João da Cruz. E eu gostaria que também você já aprendesse que quando a gente vai, São João da Cruz fala, ele sempre fala com muita profundidade, ele sempre dá alimento muito substancial. E pode acontecer que se alguém que me escuta está muito acostumado com alimento não muito substancial, possa ser que até, nossa, mas eu não entendi muita coisa. E isso talvez mostre para você que você está acostumado com muito leitinho, muito alimento fraquinho, ainda talvez você esteja nos inícios. Mas João da Cruz, ele sempre fala com aqueles que querem amadurecer na fé. E, portanto, ele começa a dar alimento sólido. Ele mesmo, ao início de sua obra, ele diz isso: eu darei alimento sólido para aqueles que querem serem santos. E João da Cruz, já nos inícios das suas obras, ele diz: vou falar para aqueles que querem ser santos, porque vou ensinar a ser santo o máximo que é possível nesta terra. Portanto, eu estou pegando um texto dele, Subida do Monte Carmelo 3, capítulo 16. Tudo para a glória de Deus. Repete de novo. Tudo para a glória de Deus. E sabe, a todos os envolvidos na profecia do avivamento, eu creio que se a gente não entender uma pregação dessa, ela falou muito ao meu coração, a gente vai ficar só nas palavras e não vamos conseguir dar glória a Deus. São João da Cruz, como mestre de vida espiritual, ele vai nos ensinar o caminho para dar glória a Deus. E eu fui entendendo, poxa, não é tão fácil assim dar glória a Deus. Porque é fácil falar, a glória é de Deus. Mas você vai ver que na prática, a coisa não é tão simples assim. A primeira coisa que João da Cruz vai nos ensinar é que para dar glória a Deus, vai precisar haver uma noite escura na nossa vontade. A nossa vontade vai precisar passar por uma noite escura. E ele começa dizendo assim: é preciso purificar a vontade em relação à virtude da caridade. É a virtude da caridade que dá vida e obras e valor às obras praticadas sob a luz da fé. É a caridade que dá vida a tudo. Sem a caridade, de nada serviriam, pois, como disse São Tiago, as obras que nós fazemos. Sem a caridade, a nossa fé é morta. E ele nos relembra o texto do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Repete comigo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Encerram nestas palavras tudo o que o espiritual deve fazer e tudo o que eu tenho a ensinar-lhe aqui para chegar verdadeiramente a Deus, pela união de vontade por meio da caridade. Este mandamento impõe ao homem o dever de empregar todas as suas potências, forças, operações, afetos de sua alma no serviço do Senhor, de modo que toda habilidade e força da alma sejam dirigidas somente a Ele. João da Cruz entende que esse mandamento é todo voltado para o Senhor, ou seja, toda a força da minha alma é para Ele, todas as operações da minha alma é para Ele, todas as forças da minha alma é para Ele, todos os afetos da minha alma é para Ele.
Segundo o pensamento de Davi no Salmo 58, 10, guardarei minha força para vós, Senhor. Tudo que eu tenho é para ti. João da Cruz diz, veja que ele está dizendo que toda a força da tua alma deve ser para Deus. Amém? Toda a força da sua alma deve ser para Deus. A força da alma reside nas suas potências. A força da alma reside nas suas paixões. A força da alma, para João da Cruz, reside nos seus apetites, governados pela vontade. Então João da Cruz está dizendo, a sua alma, ela tem potência, a tua alma tem paixões, a tua alma tem apetite, e isto precisa ser governado pela vontade, para que você consiga dar glória a Deus. Quando esta os dirige para Deus e os afasta de tudo que não é Ele, guarda a fortaleza da alma para o Senhor e, na verdade, ama-o com toda a sua força. Olha que forte isso. Quando a alma dirige para Deus e o afasta de tudo que não é Deus, então ela guarda a fortaleza da alma para o Senhor. A fim de ajudar a alma a agir deste modo, vamos tratar daqui da purificação da vontade em todas as suas afeições desordenadas, donde nascem os apetites, afetos, operações também desordenados, impedindo-a de conservar a sua força para Deus. Então preste atenção, João da Cruz está ensinando que se a tua vontade não estiver purificada, você não vai conseguir dar tudo para Deus. E São João da Cruz vai nos ensinar 4 paixões que todos nós temos e que precisam estar governadas pelo Espírito Santo. A primeira paixão é o gozo. E João da Cruz diz, quando a alma não goza senão puramente como que se refere à honra e à glória divina. Ou seja, a paixão do gozo, ou seja, eu quero gozar das coisas. Quando essa minha paixão não está purificada, eu quero gozar em algo que Deus não está. É a primeira paixão. Segunda paixão, esperança. Quando esta não está purificada, eu quero colocar a minha esperança em algo fora de Deus. Terceira paixão, a dor. Quando esta paixão não está purificada, eu me entristeço. Ou seja, ela não purificada não se entristece senão somente com o que desagrada ao Senhor. Quando essa paixão está purificada, eu só me entristeço com o que desagrada ao Senhor. A quarta paixão, temor, não teme senão unicamente a Ele. Amados irmãos, João da Cruz, para mim aqui, ele já está sendo cirúrgico. Porque de fato o ser humano não tem gozado só em Deus. A gente quer gozar de Deus, mas também queremos gozar as coisas do mundo. O ser humano não tem esperado só em Deus, mas temos esperado das pessoas, temos esperado as coisas deste mundo. Não temos colocado a nossa esperança só em Deus. Dor. Estamos sofrendo por um monte de coisa que não deveríamos sofrer. João da Cruz está dizendo, a única coisa que deveria nos causar dor é desagradar a Deus, mas estamos sofrendo por um monte de coisa, e quando desagradamos a Deus não sentimos dor. É o que o padre Roger pregava hoje cedo. Não choramos mais os pecados da humanidade, não choramos mais os nossos pecados e nem os pecados dos outros. E o temor, não tememos unicamente a Deus, mas estamos temendo tudo. Não preciso nem falar nesse tempo o que a gente está temendo. Estamos temendo tanta coisa.
menos temendo a perdição da nossa alma, menos temendo a Deus. Então é evidente que as paixões guardam a fortaleza, a capacidade da alma só para Deus. Olha que interessante. É evidente que as paixões guardam a fortaleza e a capacidade da alma só para Deus. E pelo contrário, quanto mais a alma quiser deleitar-se em outra coisa fora de Deus, tanto menos concentrará o seu gozo nele. Quanto mais esperar outra coisa, menos esperará em Deus, e assim quantas outras paixões. Para chegar à união com Deus, tudo está precisamente em purificar a vontade dos seus afetos e apetites, transformando assim essa vontade grosseira e humana em vontade divina, identificada à vontade de Deus. Estas 4 paixões tanto mais reinam na alma e a combatem, quanto menos firme a vontade está em Deus e mais pendente às criaturas. Então, com muita facilidade, a gente coloca o nosso gozo, olha que forte que João da Cruz fala, em seres que não merecem. Espera o que não lhe traz proveito. Aflige-se com o que não deveria se afligir, e teme afinal onde não há o que temer. As paixões, quando desordenadas, produzem na alma todos os vícios e imperfeições. Então preste atenção, quando você tem isso tudo desordenado, quando você não quer gozar em Deus, quando você não espera em Deus, quando você se entristece com tudo, menos com seus pecados, quando você não teme a tudo menos a Deus, quando as suas paixões estão desordenadas, a alma produz vícios, a alma produz imperfeições, a alma fica desordenada, não gera virtude. Essas 4 paixões que nós estamos dizendo aqui, estão de tal modo unidas e irmanadas entre si que aonde vai uma, a outra vai atrás. Daqui se pode tirar esta advertência. Para onde quer que se dirija uma paixão, vai toda a alma. Com a vontade e as demais potências, todas viverão cativas de tal paixão. Eis porque diz Boécio: se queres ter o conhecimento claro da verdade, afasta de ti o gozo, afasta de ti a esperança, afasta de ti o temor e a dor, porque enquanto reinam em você essas paixões, não deixam a alma permanecer na tranquilidade e na paz requeridas para alcançar a sabedoria que natural ou você pode receber sobrenaturalmente. Deus está falando conosco sério hoje. Talvez você nem sabia que existiam essas 4 paixões: gozo, esperança, dor e temor. Se isto não for purificado em nós, nós não vamos conseguir dar tudo para o Senhor. A primeira afeição da vontade é o gozo. O que é o gozo? João da Cruz continua. A primeira das paixões da alma, das afeições da vontade é o gozo. A tua alma quer gozar, quer sentir prazer. O que é o gozo? É certa satisfação produzida na vontade pela estima de algo que lhe pareça vantajoso. Então você goza em tudo aquilo que lhe é vantajoso, tudo aquilo que lhe dá prazer. A vontade, com efeito, jamais se regozija senão no que aprecia ou lhe proporciona prazer. Então a gente gosta do que nos dá prazer. Refiro-me ao gozo ativo, isto é, quando a alma entende clara e distintamente aquilo de que goza e tem liberdade para gozá-lo ou não. E João da Cruz está falando, eu estou falando de coisas que você tem liberdade para dizer se quer ou não gozar. Porque existem coisas que nós gozamos que nós não temos muita liberdade. João da Cruz fala, é o gozo passivo. O gozo pode nascer de 6
gêneros de bens. O gozo pode nascer das coisas temporais, o gozo pode nascer das coisas naturais, o gozo pode nascer das coisas sensíveis, o gozo pode nascer das coisas morais, o gozo pode nascer das coisas sobrenaturais e espirituais. E aí João da Cruz coloca o centro desta pregação. Preste atenção. É necessário colocar aqui agora um fundamento. E o fundamento desta pregação é o seguinte. Preste atenção. A tua vontade, a vontade deve colocar o seu gozo unicamente no que se refere à honra e à glória de Deus. Repete comigo. A vontade deve colocar o seu gozo unicamente no que se refere à honra e à glória de Deus. E a maior honra que lhe podemos dar é servi-lo segundo a perfeição evangélica. Fora disso, tudo mais nenhum valor tem, nem aproveita só o homem. Veja, João da Cruz está sendo maravilhoso. O gozo da criatura. Nós queremos gozar. Tudo que nós fazemos tem que ser unicamente para Ele. Aí você pode estar dizendo, então João da Cruz está dizendo que eu não posso mais fazer nada neste mundo, porque eu tenho que dar glória só a Deus, eu tenho que gozar somente nele. Não, você pode gozar deste mundo, desde que o que você esteja fazendo no mundo seja para dar glória a Deus. Você pode usar a internet, você pode usar o celular? Pode, desde que isso seja para a glória de Deus. Você pode ligar sua televisão e assistir sua televisão, desde que seja para a glória de Deus. Você pode passear, você pode ir para não sei para onde, pode, desde que seja para a glória de Deus. Porque toda a tua vida só tem sentido se você viver para a glória de Deus. Se você não viver para a glória de Deus, a tua vida perde o sentido. Como já ouvimos muito isso hoje. O gozo proveniente dos bens temporais. E aqui eu gostaria de chamar a atenção aos profetas do avivamento. Eu sei que em casa tem uma multidão de intercessores nos assistindo. Uma imensidade de músicos nos assistindo, de pregadores, fundadores de comunidade. Todos aqueles que amam este acampamento, a profecia do avivamento. E João da Cruz vai dizendo agora que o ser humano gosta de gozar nos bens temporais. No primeiro gênero de bens classificamos os temporais, que são as riquezas, posições, cargos, ofícios e outras honras exteriores, como também casamentos, parentes, filhos, etc. Olha o que João da Cruz está dizendo. O ser humano gosta de gozar em dinheiro. O ser humano gosta de gozar em posições, em cargos. O ser humano também gosta de gozar no casamento, nos seus filhos, nos seus parentes. Tudo isso pode oferecer gozo à vontade, mas é evidentemente gozo vão. Este produzido por semelhantes bens, isto é, pelas riquezas, títulos, posições e outras coisas, geralmente ambicionadas pelos homens. Ou seja, aquilo que o homem ambiciona é gozo vão. Interessante, que agora João da Cruz vai dedicar um bom tempo ao gozo das riquezas. Se na proporção das riquezas fosse o homem mais servo de Deus, teria nelas motivo para gozar. Muito ao contrário, ordinariamente as riquezas são causa de ofensas à divina majestade, segundo o ensinamento do sábio: filho, se fores rico,
não estarás livre do pecado. Eclesiástico 11:10. Quem disse a você que quanto mais dinheiro eu tenho, mais abençoado por Deus eu sou? João da Cruz está desmontando isso, falando, de onde você tirou isso? Quem disse que quanto mais riqueza, mais abençoado por Deus você é? Aliás, isso a gente escuta muito em outras igrejas. Quanto mais dinheiro, quanto mais prosperidade material você tem, mais abençoado por Deus você está sendo. Cuidado. Na verdade, os bens, e agora aqueles que são ricos, calma, na verdade os bens temporais em si mesmos não levam necessariamente ao pecado. Não é pecado ser rico, calma. Todavia, a fragilidade humana é tão grande que o coração a ele se apega a essas riquezas, deixando Deus. E este abandono de Deus é o que constitui o pecado. E por isto o sábio disse ao rico, não estarás livre de pecado. Pelo mesmo motivo, nosso Senhor Jesus no Evangelho chama as riquezas de espinhos, dando a entender que não deixarão de ser feridos de algum pecado os que usarem delas com espírito de propriedade. É aquela exclamação do mesmo Senhor Jesus em Mateus dizendo, em verdade eu vos digo, que um rico, isto é, o que põe o seu gozo nas riquezas, dificilmente entrará no reino dos céus. Bem dá a entender que o homem não se deve comprazer nas suas posses, porquanto se expõe tanto a perigo. Davi também nos exorta a fugir delas por este conselho. Se abundares em riquezas, não ponhais nela o seu coração. Salmo 61. Jamais eu acabaria, aliás, de alegar todas as passagens da Escritura Sagrada e enumerar os males atribuídos às riquezas por Salomão no Eclesiastes. Este rei, como homem que havia tido tantas riquezas e conhecendo bem o valor delas, disse que tudo quanto havia debaixo do sol era vaidade das vaidades, aflição de espírito, vã solicitude da alma. E quem ama as riquezas não tirará delas fruto. E mais adiante, as riquezas se conservam para a infelicidade de quem as possui. Gente, isso aqui é João da Cruz falando para nós. Muita gente se esqueceu de gozar em Deus para correr atrás do dinheiro. E muitos profetas nos nossos tempos estão perdendo a unção, porque deixaram de buscar o sacrário para buscar o dinheiro. João da Cruz está falando, se comprazer nas riquezas é gozo vão. Você pode ter riquezas, mas a elas não prenda o coração. Mas como é difícil ter riquezas e a elas não prender o coração. Isso também se vê no Evangelho pela parábola do homem que, comprazendo-se em guardar abundante colheita para muitos anos, ouviu uma voz do céu a dizer-lhe, nécio, louco, esta noite te virão pedir tua alma, e o que ajuntaste, para quem será? O que adiantou tua riqueza? E finalmente, Davi nos ensina mesmo ao dizer que não tenhamos inveja quando o nosso vizinho se enriquecer, pois de nada lhe aproveitará para outra vida, dando a entender que antes deveríamos lastimar. Salmo 48. Segue-se que não deve o homem alegrar-se de possuir riquezas, nem que as possua o próximo, a não ser quando com elas serve a Deus. E aí João da Cruz termina dizendo, você pode ter riqueza e você pode ter gozo na riqueza, se você usa a tua riqueza para servir a Deus. Aí sim você pode gozar nisso. Por quê? Se existe razão pela qual é permitido ao homem comprazer-se nas riquezas, é somente quando se despendem e empregam no serviço de Deus. De outra maneira, você não consegue tirar proveito do dinheiro. Dá para entender sim ou não? Você só consegue dar glória a Deus com o seu dinheiro se você usa o seu dinheiro para servir a Deus.
se é para o teu benefício pessoal, se é só para o seu bem-estar, você está desagradando a glória de Deus. Essa pregação não é muito gostosa nos dias atuais, porque o pessoal quer prosperidade. Você queria que eu pregue? Muitos querem que a gente pregue, não, Deus vai abençoar a sua vida financeira. Aleluia! O gozo dos bens temporais, títulos, posições, empregos, é pura vaidade. Colocar gozo em tudo isso, se não sente a alma que serve mais a Deus por meio delas e segue o caminho mais seguro para a vida eterna. São João da Cruz está dizendo, essa posição que você tem, este emprego que você tem, essa função que você tem, só é para dar glória a Deus se isso está te ajudando a ser mais de Deus. Porque se essa função que você tem, esse emprego que você tem, este título que você tem, não está te ajudando a ser mais de Deus, não está te adiantando. Gozo nos filhos, nem tampouco nos filhos há motivo para alguém se comprazer, por serem muitos ou ricos ou favorecidos de graças naturais e de bens da fortuna, mas somente por serem fiéis do Senhor. Ou seja, São João da Cruz está dizendo, você nem nos seus filhos você deve gozar, somente se você ver teu filho servindo a Deus. Como é que você vai se alegrar com um filho que não está servindo a Deus? O teu gozo no teu filho, até isso João da Cruz ensina a purificar. Eu estou feliz com meu filho, eu me alegro com meu filho. E por que você se alegra? Porque ele serve a Deus. Hoje o gozo das pessoas pelos filhos é, você se alegra com, eu me alegro. Ele é engenheiro, ele está bem na vida, mas está numa vida de pecado. Como é que você se alegra com isso? Esse teu filho não está sendo motivo de gozo para você? O teu casamento? Vaidade semelhante à da mulher ou do marido que se compraz no seu estado, sem saber claramente que se com a sua união serve cada vez melhor a Deus. Então João da Cruz está dizendo, o teu casamento você só deve, goze dele, mas o gozar no casamento é se vocês estão servindo a Deus. Esta união de vocês está ajudando ou não a servir a Deus? João da Cruz tem um olhar voltado para a glória de Deus. Você está entendendo isso, sim ou não? É por isso que muita gente não gosta de João da Cruz, porque João da Cruz é firme. Ele não deixa aresta. Você pode prestar atenção. Eu nunca vi uma igreja dedicada a São João da Cruz. Nunca vi gente pegando João da Cruz assim e fazendo procissão para ele. Nunca! Porque é um santo que as pessoas olham assim e falam, cruz, credo, isso aí está pesado demais. Dano que provém à alma quando põe o seu gozo nos bens temporais. E aí João da Cruz vai falar dos danos que causa a sua alma quando você coloca o seu gozo nos bens temporais. Se tivéssemos de enumerar aqui todos os danos que provém à alma quando põe o afeto da vontade nos bens temporais, não haveria tinta, não haveria papel, nem tempo bastante para isso. Todos esses danos têm sua origem e raiz num dano privativo principal, produzido por este gozo, a saber, o afastamento de Deus. Por que a pessoa já não dá glória a Deus em tudo que ele disse? No fundo você já se afastou de Deus. Assim como aproximando-se de Deus com afeto da vontade, alcança a alma todos os bens, assim também ao afastar-se dele, por esta afeição às criaturas, torna-se presa de todos os males, na medida do gozo e afeto que a ela se une, porque isto é separar-se de Deus. Quando você, João da Cruz está dizendo, quando você quer gozar da criatura, quando você quer gozar dos bens temporais, você já se afastou de Deus.
Este dano privativo, de onde nascem todos os outros privativos e positivos, encerra 4 graus, cada qual pior. Preste atenção nessa palavra de Moisés. Moisés assinala perfeitamente esses diversos graus no Deuteronômio, quando diz: mas o amado, enfartado, recalcitrou, enfartado, engordou, dilatou-se, abandonou a Deus seu Criador e se apartou de Deus, se afastou de Deus seu Salvador. Deuteronômio 32, 15. Essa palavra vai ser fundamental para a gente agora. A palavra diz enfartar-se a alma, antes amada de Deus, e engolfar-se no gozo das criaturas. Daí provém o primeiro dano. Quando você está preso às criaturas, que São João da Cruz já falou para nós aqui, você vai sofrer o primeiro dano. E o primeiro dano é, você vai voltar atrás. Nada é senão o embotamento do espírito em relação a Deus, de modo a obscurecer os bens divinos. Assim como o nevoeiro obscurece o ar, impedindo-o de ser iluminado pelos raios de sol. Então, o primeiro dano que a alma vai sentir é: você vai voltar atrás. E o teu espírito vai ficar embotado. O primeiro grau já citado dano, isto é, embotamento da mente. Obscuridade do juízo, você já não consegue mais refletir, você já não consegue mais discernir para entender a verdade e julgar o bem em cada coisa. A pessoa está tão presa às coisas desta terra que ela já não consegue mais julgar e decidir a verdade das coisas. O segundo dano deriva do primeiro. É expresso pelas palavras seguintes do referido texto: enfartado, dilatou-se e engordou. É uma dilatação da vontade que, no gozo mais livre dos bens temporais, já não faz tanto caso, nem tem escrúpulos de comprazer-se neles com maior gosto. Olha o caminho que João da Cruz está falando para nós. A alma que vai se afastando de Deus, porque ela agora está presa ao dinheiro, ela está presa às coisas do mundo, ela está presa aos negócios, está presa ao seu emprego, está presa ao seu casamento, está presa à sua família. Ela não está voltada à glória de Deus. Então o que começa a acontecer? Você começa a se afastar de Deus. Você começa a aceitar, você vai perdendo o juízo, você vai começando a aceitar os pensamentos mundanos. E agora você já não tem mais escrúpulo em se comprazer, ou seja, você já não tem mais escrúpulo de que está fazendo a coisa errada. Então tem muita gente fazendo a coisa errada, mas já não está mais nem aí. Está vivendo isso que João da Cruz está nos dizendo. Daí resultam grandes males. Este segundo grau aparta a alma dos exercícios devotos e trato com Deus. Essa pessoa começa a parar de rezar, tirando-lhe o sabor que antes encontrava na oração. Pelo mesmo fato de comprazer-se agora nos bens criados e consequentemente vai caindo em muitas imperfeições, impertinências e gozos vãos. Você precisa entender isso. Quanto mais você gozar deste mundo, menos você vai querer gozar de Deus. Este é o processo, minha gente. Quanto mais você gozar do mundo, menos você vai querer gozar de Deus. E olha que forte João da Cruz fala: quando o homem chega a consumar-se neste segundo grau, abandona inteiramente as práticas de piedade. Abandona. Pondo toda a sua mente nas coisas deste século. Abandona as coisas espirituais e só quer viver as coisas do mundo. O terceiro dano é o completo abandono de Deus e da sua lei, para não se privar da melhor satisfação mundana. É um caminho.
João da Cruz está falando que é um caminho de afastamento de Deus. Você vai se afastando, você vai se afastando. Você já não goza mais em Deus, você goza nas criaturas. E aí você vai se afastando, você vai chegando até o terceiro dano, que é o completo abandono de Deus. Você já não rezava mais, agora você abandonou Deus por completo. Gente, tudo isso que eu estou falando, muita gente está vivendo. Muita gente já viveu esses pontos. E aí para João da Cruz, este terceiro dano já é o pecado mortal. Ele está dizendo aqui, a cobiça então chega a precipitar a alma dos abismos do pecado mortal. Este terceiro grau está assim descrito no texto mencionado, abandonou a Deus, seu Criador. E a pessoa então entrou no pecado mortal. O quarto dano é expresso pelas últimas palavras da nossa citação, afastou-se de Deus, seu Salvador. É a consequência do terceiro, não mais orientado o seu coração para a lei divina por causa dos bens temporais, a alma do avarento afasta-se muito do Senhor segundo a memória, entendimento e vontade. Dele se ouvida como se não fosse o seu Deus. Por quê? E olha, por que se afastou de Deus? João da Cruz diz, porque fez do dinheiro seu Deus, porque fez dos bens temporais deuses para si, conforme a palavra de São Paulo, a avareza e servidão de ídolos. Trocou o Deus Todo-Poderoso pelo Deus deste mundo. Você precisa entender que a sua vontade vai precisar ser purificada. E a vontade purificada é dizer, eu estou disposto a gozar somente em Deus. Porque isto é um preço que eu vou ter que pagar. Eu não vou poder gozar das coisas deste mundo. Não. Porque você vive neste mundo, mas você não é deste mundo. Amém? Diga, eu não sou deste mundo. Eu não nasci deste mundo. Então preste atenção, nós estamos vivendo uma igreja, cristãos católicos, que estão querendo ser cristãos, mas querem gozar do mundo, e estão jogando na sua consciência, de que não tem nada a ver a gente gozar deste mundo, e eu já disse para vocês, de fato não tem, desde o que você esteja fazendo, agrade a glória de Deus. Posso escutar essa música, Frei? Pergunte assim, esta música é para a glória de Deus? Pronto, a resposta está dada. Quando você colocar aquela música, se aquela música vier a resposta, essa música glorifica a Deus, então escute essa canção. Agora, se esta música não serve à glória de Deus, não escute essa canção. Este filme, esta série, este passeio, esta festa, esta bebida, isto, aquilo, esta roupa, tudo na minha vida é para a glória de Deus? Eu sou padre, é para a minha glória? Isto que eu exerço é para a minha glória ou é para a glória de Deus? Tudo, eu tenho que fazer uma pergunta, o meu emprego é para a glória de Deus? Tem empregos que não são para a glória de Deus. Tem empregos que não servem para católicos. O mundo chama de emprego, mas para você é pecado, para você é perversão, para você é dinheiro sujo, para você é dinheiro que não presta. Nem tudo que dá dinheiro, nem todo emprego é justo, nem todo emprego é honesto. E aqui você deve deduzir o que eu estou falando. A razão se lhes obscurece pela cobiça dos bens terrenos, mesmo nas coisas espirituais. E assim, servem ao dinheiro e não a Deus, visando a paga material, e não o divino valor e prêmio. Desse modo, fazem do dinheiro seu principal Deus, e assim, antepondo-o ao fim supremo que é Deus. Gente, isso aqui não são palavras minhas, são palavras de João da Cruz.
João da Cruz está falando, muita gente deixou Deus porque o seu Deus virou dinheiro. E tem muito profeta que já trocou o Deus verdadeiro pelo Deus Manon, pelo Deus do dinheiro. Eu até prego, mas eu quero a minha recompensa, paga material. Eu até canto, mas preciso de uma recompensa, paga material. Eu até sirvo a Deus, mas eu preciso de recompensa, eu preciso da paga material. E o servo de Deus não pode viver pela paga material que ele vai ter ou não vai ter. O servo de Deus tem que só estar preocupado. Eu engrandeci a Deus, eu louvei a Deus, o meu ministério serviu a Deus. Se isso foi feito, glória a Deus. Não ganhei nada, tive prejuízo, mas foi para a glória de Deus? Foi, então glória a Deus. A renúncia ao gozo dos bens temporais é muito importante. E João da Cruz vai dizer que o homem adquire liberdade de espírito, juízo lúcido, calma, tranquilidade, confiança pacífica em Deus, verdadeiro culto, submissão da vontade ao Senhor. Só deve alegrar o homem o que contribui para o serviço e a honra de Deus, dirigindo tudo a este único fim. Então nós só vamos viver o tema deste acampamento, essência, tudo para a glória de Deus, quando a gente entender isso. O fim de tudo, o único fim de tudo, é a glória dele. Fugindo de todas as vaidades, sem buscar gozo e consolação. Portanto, é preciso o desapego dos bens temporais. É preciso deixar o coração livre para Deus. João da Cruz está nos mostrando uma liberdade tamanha. Um coração que não é apegado, ele é um coração livre. Você pode ver que todo o processo de um santo acontece um desapego total. Ele vai começando a se desapegar das pessoas, ele começa a se desapegar dos seus bens, ele começa a se desapegar de tudo, ele começa a se desapegar das coisas deste mundo. E aí você acha que o santo está ficando triste por causa disso? Não, o santo está encontrando uma alegria que o mundo não conhece. O santo está se tornando uma pessoa mais livre que todos. Quanto mais desapegado do seu dinheiro você for, quanto mais desapegado dos seus parentes você for, dos seus cargos, dos seus filhos, do seu casamento, de tudo, mais livre você estará. É isso que Paulo vai dizer. Mulheres, tenham maridos como se não os tivessem, possua as riquezas como se não as tivesse, goze como se não estivesse gozando, use deste mundo como se não estivesse usando. O que significa isso? Desapego total. Paulo vai dizer, sei viver na abundância e sei viver na pobreza, nada disso prende o meu coração. Portanto, não daremos glória a Deus enquanto estivermos apegados a esta terra. Não daremos. Vai ser falso, você vai estar achando que vai estar dando glória a Deus. Estaremos achando que vamos dar glória a Deus. Eu já vou terminando. 6 danos causados à alma. 6 danos, preste atenção nisso. Quando você coloca o gozo nos bens naturais. Se você não quiser me escutar, ok. Preste atenção no que eu estou dizendo. Se você não quiser me escutar, ok. Se você quiser continuar se apegando a este mundo, ok. Você vai viver 6 danos. Quais são? O primeiro é a vanglória,
presunção, soberba e desprezo do próximo. Quem se apega neste mundo fica cheio de vanglória, fica cheio de presunção, fica cheio de soberba e despreza os outros. Com efeito, se alguém põe a sua estima exclusivamente num objeto, não pode deixar de tirá-los dos outros. Daí se segue, no mínimo, a verdadeira desestima dos demais. Quando se concentra a estima em algo, retira-se o coração do resto, por causa daquele apego particular. E dessa real desestima, é muito fácil cair no desprezo intencional de algumas coisas, em particular ou em geral, não só no coração, mas também expresso pela língua, dizendo tal ou tal pessoa ou coisa não é como tal ou tal outra coisa. Quando você se apega, você se enche de orgulho, você se acha melhor que os outros. E você pode ver, quanto mais a pessoa tem, mais ela se acha. O segundo dano, e eu estou falando nas coisas espirituais. Eu canto muito bem, eu prego muito. Quanto mais você tem, se você não tomar cuidado, mais você vai cair nisso aqui também. Isso se refere aos bens também espirituais. Quanto mais eu tenho, mais perigoso é. Dá para entender sim ou não? O segundo dano consiste em mover o sentido, a complacência e deleite na sensualidade e luxúria. Opa. Você vai se enfiar tanto nas coisas do mundo. O seu dom já não é mais para Deus. E vai começar a entrar um pecado na sua vida, que é o pecado da luxúria. Que é o pecado do sexo desordenado. Se você é casado, o adultério. Se você é sacerdote, o abandono da castidade. Não sei qual a sua opção, mas a cada um vai começar a ter pecados na luxúria. Porque a alma que gozou da terra vai querer continuar gozando. O terceiro é cair na adulação. Onde há engano e vaidade, conforme diz Isaías, povo meu, os que te louvam, esses mesmos te enganam. A razão é esta: se algumas vezes se pode louvar com verdade as graças e os encantos exteriores, todavia seria difícil não resultar daí algum prejuízo, seja expondo o próximo a vã complacência e gozo inútil, seja envolvendo nisso os afetos e intenções imperfeitas. Esta pessoa, ela vive atrás de adulação, ela quer que todo mundo bata a palma para ela, passe a mão na cabeça dela. Você não aceita que alguém te critique, você não aceita que alguém te questione, você vive atrás da adulação. O quarto dano, que em geral faz a razão e o sentido interior perderem a lucidez. Você perde a lucidez. O quinto dano, a distração da mente nas criaturas. O sexto, frieza e frouxidão de espírito. Deu para entender o tanto de mal que causa tudo que João da Cruz está nos ensinando? São muitos os males. Tudo para a glória de Deus. Eu estou saindo desse retiro impactado. Já podia ir embora agora já. Porque Deus está falando muito ao meu coração. Aliás, se vocês estão percebendo, eu estou mais lendo do que falando, porque eu fui proposital. Eu quero dar voz a Ele. Não, então é como se não sou eu que estou pregando, é João da Cruz que está falando de novo. Então é como se eu estivesse ouvindo João da Cruz falando comigo. Eu termino. Para não falar só de coisa ruim, vamos falar dos proveitos. Os proveitos que a alma tira, não colocando o seu gozo nos bens naturais.
Quando você não coloca o seu gozo nos bens naturais, a sua alma vai produzir humildade consigo mesma e a caridade para com o próximo. Quando você começa a se desprender deste mundo, você vai começar a gerar humildade e caridade. Realmente, se a alma ninguém se apega em particular, em vista das qualidades naturais e aparentes que são ilusórias, conserva-se livre, pura para amar, racional e espiritualmente todos os homens, como Deus quer que sejam amadas. Criatura alguma merece amor, senão pela virtude que há nela. Amamos o que tem virtude. Outro excelente proveito resulta à alma desse desprendimento é o de cumprir a observar com perfeição o conselho de nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. João da Cruz está falando, se você viver esse desprendimento que foi pedido, você vai estar vivendo com profundidade esse texto evangélico. Negue-se a si mesmo. A renúncia a esse gênero de gozo traz ainda à alma um imenso proveito. Estabelece-a numa grande tranquilidade. Afasta as distrações, recolhendo os sentidos. As almas já adiantadas na mortificação desta espécie de gozo, aí encontram ainda outro lucro que não é dos menores. Olha, preste atenção, se você começa a se desprender deste mundo, os objetos sensuais, os maus pensamentos que não lhes causam a mesma impressão produzida nas almas que ainda se contentam nessas coisas. Você vai se livrando dos maus pensamentos, você vai se livrando de uma sensualidade desvirtuada. Assim, pela negação e mortificação deste gozo, o espiritual adquire grande pureza de alma e de corpo, isto é, de espírito e sentido, vindo a ter uma... Olha que forte isso, preste atenção, vou repetir. Pela negação, mortificação do gozo nas coisas do mundo, o espiritual adquire grande pureza de alma e de corpo, isto é, de espírito e sentido, vindo a ter uma conformidade angélica com Deus. Olha que forte essa palavra. Vindo a ter uma conformidade angélica com Deus e tornando-se verdadeiramente na alma e no corpo digno templo do Espírito Santo. Se você entender o que eu estou dizendo aqui hoje, aliás, para aqueles que gostaram do assunto, você vai ter que devorar essas páginas depois. Até por causa do tempo eu tive que pular um monte de coisa aqui. Se você viver isto, você vai viver uma conformidade com Deus. Uma conformidade angélica. E você vai ser purificado na alma e no corpo. E você vai ser um digno templo do Espírito Santo. Outro proveito geral é livrar-se a alma não somente dos prejuízos e dos males enumerados acima, mas ainda ser preservada de inúmeras vaidades, de muitos outros inconvenientes de ordem espiritual ou temporal. Quando a gente termina de ler tudo isso, quando a gente termina de meditar tudo isso, a gente vai entendendo uma coisa. Eu nasci para Deus. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo foi criado por Jesus e para Jesus. É por isso que o texto hoje da primeira leitura dizia: por meio de Jesus ofereçamos a Deus um perene sacrifício de louvor.
Por Jesus Cristo, ao qual seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A tua vida tem que ser para Ele. A tua glória tem que ser Ele. O teu gozo tem que estar nele. Então veja, retomando o início da pregação, é preciso purificar a vontade, é preciso purificar as paixões. Então, a partir de agora, uma paixão purificada, o gozo, eu só vou gozar em Deus. Porque toda vez que eu gozar em algo fora de Deus, eu vou sofrer esses danos. Segundo, esperança. Eu vou esperar somente em Deus. Maldito o homem que confia no outro homem. Tem gente esperando nas pessoas. Muitas vezes você se decepciona na vida, você está triste porque você fica esperando do amigo, você fica esperando do esposo, você fica esperando da esposa, você fica esperando do político, você fica esperando do coordenador, você fica esperando do padre, você fica esperando sei lá de quem, e você só esqueceu de esperar em Deus. A dor. A única dor que eu sentirei é a dor de desagradar Jesus. E para a gente chegar nesse estado, precisa haver muita purificação. Sim ou não? Precisa. Aqui já dava outra pregação. Porque, como eu dizia, eu sinto dor com um monte de coisa que não deveria sentir. E com aquilo que eu deveria sentir, eu não estou sentindo dor. Porque está tudo desajustado dentro de nós. Está tudo desajustado. E a quarta paixão, temor. O que eu estou temendo? A doença? A morte? A violência? O que eu estou temendo? A única coisa que eu tenho que temer é a Deus. Não temam aquele que pode matar o corpo, mas somente aquele que pode perder a sua alma, diz a palavra de Deus. Veja que essa meditação de São João da Cruz, ela traz sentido à nossa vida, ela traz sentido às coisas. E aí, olhando uma pregação dessa de João da Cruz, minha cabeça já vai para um monte de lugar, porque a gente vê então que o mundo está desorientado. O mundo está desorientado, ninguém está buscando a glória de Deus, coisíssima nenhuma. E o pior é quando a gente vê os cristãos também não buscando a glória de Deus. Por quê? Porque querem gozar deste século, querem gozar das coisas boas deste século, e esqueceram que se gozarem do mundo, deixarão de gozar em Deus. Não é possível gozar os dois. É por isso que o Apocalipse vai dizer, ou você é quente, ou você é frio. Não tem como você ser quente, você ser frio ao mesmo tempo. Portanto, de fato, a gente precisa voltar à essência. E qual é a essência? Preste atenção, qual é a essência? A essência é que Deus me criou para Ele. Ei, desculpa dizer, mas Deus não te criou para o seu marido. Deus não te criou para os seus filhos. Deus não te criou para você ser engenheiro. Deus não te criou para você ser isso ou aquilo. Deus te criou para Ele. E você só dá glória a Deus na sua vida quando você faz a sua vida voltar para Ele. Portanto, tudo que eu vou fazer é para Ele. Tudo que eu faço é para Ele. Tudo é por Ti, tudo é para Ti. Então, minha gente, eu quero descer num plano muito prático e simples na sua vida corriqueira. Você que é casado, você que é solteiro, você que é jovem, você que é padre, você que é pregador, todos nós. A verdade é essa, tudo que nós vamos fazer tem que ser para
Ele. E se aquilo que nós vamos fazer não interessa a sua glória, nós não deveríamos estar fazendo. Estamos perdendo tempo. Estamos prejudicando a nossa alma. Então, quanta coisa talvez que você esteja fazendo em que a glória de Deus não está interessada. Então você está perdendo tempo e está prejudicando a tua alma. Quantas coisas a tua família está fazendo que está desorientada. Não estão buscando a glória de Deus. Estão buscando os bens deste século. Vamos ficar de pé. Coloca a mão no seu coração. Feche teus olhos. E se coloca na presença dEle. Poxa, é para isso que eu nasci. Para dar glória a Deus. Será que eu estou vivendo a minha vida para isso? É por isso que a gente prega tanto e diz, será que a tua vida está agradando a Deus? Será que eu estou fazendo da minha vida um verdadeiro sacrifício de louvor? Será que Jesus pode olhar para o Frei Gilson? Olha o que eu estou dizendo. Será que Jesus pode olhar para o Frei Gilson e dizer, Frei Gilson, eu estou feliz com você. Frei Gilson, você me dá glória. Mas às vezes diante das pessoas, eu faço as coisas bonitinhas. Mas será que lá no meu esconderijo, será que lá na minha casa, será que quando ninguém me vê, será que eu estou dando glória a Jesus? Porque a gente não pode mentir para Deus. Deus sabe quando a gente mente, Deus sabe quando a gente não vive. Eu quero convidar você agora com seus olhos fechados a olhar para Jesus e a viver esta missa, fazendo de fato um verdadeiro sacrifício de louvor, entregando a sua vida, pedindo perdão a Ele se a tua vida não tem sido para a glória dEle. Vai colocando Jesus agora. Senhor, nos traz para a nossa essência. Senhor, nos traga de volta para a Tua vontade. Senhor, nos traga de volta para a Tua vontade. O mundo está tentando nos enganar, Senhor. O mundo está tentando nos enganar. As seduções do diabo estão tentando nos enganar, dizendo para mim que eu preciso ter, que eu preciso ser, que eu preciso fazer, que eu preciso ser isso, que eu preciso ser aquilo. E muitas vezes eu estou esquecendo do simples, da essência. Eu só nasci para dar glória a Deus. Eu só nasci para isso. Eu nasci para te dar glória. E como nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos. Cada um aqui tem uma realidade diferente. Vamos terminar essa homilia orando em línguas. E o Espírito Santo vai orar em você. E vai pedir para você coisas que nem você sabe. Porque isso é oração em línguas. É o Espírito Santo que pede em nós coisas que nem nós sabemos que a gente precisa. Ora em línguas agora.
Oria la la yara la yara la yara la yara la yara. Oria la la